dia novamente, para quem eu ainda não cumprimentei, a graça e a paz do Senhor. Já que o Léo terminou aqui no tempo, eu quero retomar aqui um pouquinho da escola bíblica, aquele tema que nós estamos falando, né, basicamente é como manusear a Escritura. Então, hoje, queria já dar uma iniciada com vocês no Novo Testamento. As ordens, né, dos livros no Novo Testamento. A gente falou bastante do Antigo Testamento. Eu conversava com a Cirlei, me parece que foi domingo passado, não lembro, com a Cirlei, com o José Carlos, a Cirlene e o José Carlos, eu troco o nome das duas. E a Cirlene estava falando comigo o seguinte, que parece que eles estão lendo o livro dos reis, e agora, com um pouquinho que nós falamos na escola, parece que a leitura fica mais viva. É isso, Cirlene? Ou seja, parece que você começa a entender mais o que está sendo dito. E ela falou algo comigo interessante. Ela falou assim, você percebe que realmente Deus está no controle da história. Então veja que coisa interessante, né? A gente entender, saber usar a ferramenta que nós temos em mãos, né, que nos foi dada pelo Senhor, que é a Escritura. Então nós falamos ali das divisões, falamos do Pentateuco, depois entramos nos livros históricos, falamos dos poéticos, depois falamos dos profetas maiores e menores, e encerramos o Antigo Testamento, certo? Eu me lembro que da última vez nós falamos daquela pausa que existe entre o Antigo e o Novo, que eu até falei para vocês que antigamente, talvez algumas Bíblias ainda tenham isso, entre o Antigo e o Novo tinha 3 páginas em branco. E essas 3 páginas em branco representavam 300 anos em que Deus não falou ao povo, pelo menos a Israel. Porque o último profeta, tendo em vista, né, nós até fizemos uma pegadinha aqui de quem é o último profeta do Antigo Testamento. E muitos pensam que é Malaquias, mas não, o último profeta do Antigo Testamento é João Batista, porque João Batista vem como um profeta, cumprindo o que foi dito a respeito dele pelo profeta Malaquias. Então, quando Malaquias termina de profetizar, durante 300 anos, Deus não fala nada com o seu povo. Ele não levanta um profeta. Então, as Bíblias antigas tinham essa página, essas 3 páginas em branco, né? Cada uma representando 100 anos, 300 anos. E depois de 300 anos, Deus então levanta um profeta que é João Batista. Se você ler o final de Malaquias, você vai perceber que o Senhor diz através de Malaquias que ele traria o profeta Elias. E aí quando você vai para o Novo Testamento e você lê a respeito de João Batista, você percebe que João Batista é o cumprimento da profecia de Malaquias, que ele é um profeta semelhante a Elias, que veio para preparar o caminho para o Messias, prometido lá em Gênesis 3:15. Então, fazendo essa transição entre os livros do Antigo para os livros do Novo, nós entramos então, né, nos livros aqui do Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento, Bernardo? Isso. Tem certeza? Absoluta? Bom. Então nós temos quantos livros na Bíblia? Total? Quanto, Ana? 66. Quantos são no Antigo? Agora é fácil. 66 menos 27. Você é boa em matemática? Não, então. Quantos, pastor Marco? Não, calma, pastor Marco. Não, você fez exatamente como a gente tinha combinado. Não, você fez como a gente tinha combinado. Muito bem. Ah, sim, está certo. Então, são 39 no Antigo, 27 no Novo. Então, como que é a divisão do Novo Testamento? Dentro do Novo Testamento, nós vamos ter livros históricos, né? Nós vamos ter cartas, coisas que não haviam, né, no Antigo Testamento. Nós vamos ter livros apocalípticos, que já tinha no Antigo Testamento, a literatura apocalíptica, nós vamos falar um pouquinho disso, né? Mas a gente começa com os evangelhos. Um ponto interessante que a gente já precisa pensar é que
A ordem que os livros estão organizados, tanto no Antigo quanto no Novo, não é cronológica. Ok? O que é uma ordem cronológica? É uma sequência em data. Ó, isso aconteceu no ano 1000 a.C., depois isso aconteceu no ano 999. Não é essa a ordem. Não existe os livros não estão organizados em sequência. Ok? Os evangelhos, eles vêm primeiro no Novo Testamento, porque a realidade é que o evangelho apresenta Jesus Cristo e o que ele fez. As cartas interpretam Jesus Cristo à igreja, ok? Tanto é que as cartas foram escritas antes dos evangelhos. Quando os evangelhos foram escritos, as cartas paulinas já circulavam na igreja. Então, só para vocês entenderem que a organização dos livros não está em ordem cronológica, ok? O primeiro livro do Novo Testamento, qual é? Qual? Qual, Vitória? Fala mais alto. Mateus. Mas Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Depois de Mateus, nós temos qual livro? Qual? Marcos. E depois de Marcos? Lucas. E depois de Lucas? João. O primeiro evangelho a ser escrito foi o livro de Marcos. Ok? Que nós podemos dizer que seria praticamente o evangelho de Pedro. Porque Marcos não foi apóstolo. Marcos foi discípulo de Pedro. Então, é bem provável que Marcos escreve a partir das memórias de Pedro. Ok? Então, essa primeira divisão que a gente tem aí no Novo Testamento são aquilo que nós chamamos dos evangelhos. Os evangelhos. Os evangelhos, eles são praticamente a única fonte de conhecimento sobre a vida de Jesus, sobre o ministério, o sofrimento e morte dele. Não é que eles são a única fonte, mas eles são praticamente a maioria das informações que nós temos a respeito de Jesus são os evangelhos. Evidentemente que nós temos fontes extra-bíblicas. O que é fonte extra-bíblica? É um livro ou um escrito que não é um livro da Bíblia. Por exemplo, você lê um livro do historiador judeu Flávio Josefo. Ele não era cristão, ele era um historiador, ok? E ele viveu praticamente nesse mesmo tempo que Jesus esteve aqui. E no livro do Flávio Josefo, você encontra Flávio Josefo comentando a respeito de um certo Jesus que fazia muitos prodígios na região da Palestina. Então, os evangelhos, eles são praticamente a fonte máxima que nós temos de conhecimento a respeito da vida e obra de Jesus Cristo. A palavra evangelho, ela vem do grego euangelion. Euangelion, que significa no contexto original, porque uma palavra ela sofre variação ao longo dos anos. Então lá atrás, euangelion significava um pagamento pela transmissão de uma boa notícia. Então, por exemplo, quando o imperador ou general vencia uma batalha, se pagava uma pessoa para que ela fosse correndo até a cidade e anunciasse a boa notícia. E que boa notícia era essa? O rei venceu a guerra. Então não tem conotação religiosa nesse primeiro momento. Ok? E aí, com o passar do tempo, a palavra evangelho ou euangélio passou simplesmente a significar boa notícia. Lembra lá uma passagem, me parece que é Isaías, que diz: quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas?
É interessante isso, porque você pega a figura de linguagem, por que fala conformoso é os pés? Porque o sujeito vinha correndo. Então, quando a cidade via o rapaz vindo na estrada correndo, obviamente naquela época não tinha asfalto, né? Então, subia-se uma poeira. E aquela poeira que os pés levantavam, já apontavam para as pessoas que viam ele correndo, que aquilo era uma boa notícia. Era um euangelion, né? Essa expressão eu, no começo da palavra, significa aquilo que é bom. Então, por isso que é, e angelos é anunciar, então é um anúncio bom, uma boa notícia. Daí você tem a palavra eucaristia, por exemplo, é um dom bom e belo, né? Enfim, como esses 4 livros passaram a ser chamados de evangelhos, então? Como eu disse, Marcos foi o primeiro a escrever. E o primeiro versículo do Evangelho de Marcos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, como Marcos, ele foi o primeiro a escrever, e ele já trouxe a palavra Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, esses 4 livros que falam a respeito da obra de Jesus Cristo, passou a ser chamado de evangelhos. Um ponto interessante é que muitas pessoas confundem isso. Os evangelhos não são biografias de Jesus. Isso precisa ficar muito claro para nós. Os evangelhos não são biografias de Jesus. Ok? Mesmo porque você encontra várias diferenças entre os 4 evangelhos. Você tem o evangelho de acordo, inclusive o texto que vem lá no grego é kata markon, de acordo com Marcos. Kata Lucan, de acordo com Lucas. Kata Ioane, de acordo com João. Kata Mataion, de acordo com Mateus. Então esse de acordo com, ele mostra que existem maneiras de olhar para Jesus diferentes entre os 4 evangelhos. Então, fique claro isso, os evangelhos não são biografias de Jesus. Por que não são biografias? Deixa eu trazer aqui para vocês algumas características de uma biografia. Nós estamos falando, quando a gente fala de biografia, nós estamos falando de um estilo literário. Então, ou seja, poesia é um estilo literário, narrativa é um estilo literário, biografia é um estilo literário. Então, olha algumas características aqui que eu trouxe da biografia. Primeiro, a biografia, geralmente, na maioria das vezes, ela narra a história da vida de uma pessoa. Ah, pastor, mas peraí, mas os evangelhos estão narrando a história da vida de Jesus, calma lá. A biografia, geralmente, ela utiliza muito de marcos temporais, ou seja, ela começa falando da infância, passa pela adolescência, passa pela fase adulta, para a velhice, até a morte. Aqui nós já começamos a perceber que os evangelhos não se assemelham a biografias. Porque, por exemplo, nós não temos praticamente nada a respeito da infância de Jesus. Tudo que nós sabemos é que ele foi apresentado no templo, e em alguns momentos ali ele esteve, né, Maria e José levavam ele no templo, e que ele era filho, né, de José, portanto, possivelmente aprendeu uma profissão, né, de carpinteiro logo cedo. É o máximo que nós sabemos. Nós não sabemos, e sabemos aonde ele nasceu, mas nós não sabemos se Jesus era um bebê que dava dificuldade, dava trabalho para os pais, se ele dormia, acordava à noite ou não, né, se ele era uma pessoa levada ou não. Nós não temos informações com marcos temporais, certo? Pelo contrário, você tem uma pequena porção da parte de nascimento e já crescimento, e de repente Jesus já aparece com 33 anos, com 30 anos, no ministério. Ou seja, essa lacuna, o que aconteceu com Jesus entre os 30 e a parte da infância? Não tem, porque não é a proposta dos evangelhos fazer isso. Não é uma biografia. E uma diferença muito grande, que mostra que os evangelhos não são biografias, é que a biografia, ela sempre vai usar a sequência cronológica de fatos.
como eu falei anteriormente. Ela vai falar, quando ele nasceu, aí aconteceu isso, isso e isso. Aí ele foi, quando ele tinha 12 anos de idade, e tal, ele ganhou o seu primeiro brinquedo, a sua avó fazia isso, ele frequentava a casa dos tios, tudo cronológico, tudo numa sequência de tempo. A biografia, ela é cronológica. Os evangelhos não são cronológicos. As narrativas de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, elas não estão narradas na ordem que os fatos aconteceram. Pelo contrário, os evangelhos foram escritos não para nos contar a biografia de Jesus. Os evangelhos foram escritos para refletir e gerar fé em Jesus Cristo. Ao passo que a biografia, ela tem o objetivo apenas de produzir conhecimento. Eu queria saber sobre a vida de Nietzsche, filósofo, por exemplo. Você vai pegar a biografia de Nietzsche, você vai ler. Eu queria saber da biografia de Calvino. Você vai achar uma biografia de Calvino. Onde ele nasceu, o que ele estudou, quais as faculdades que ele fez, até o final. Tudo que a biografia vai te oferecer é informação, só isso. O objetivo é te informar. Os evangelhos foram escritos, como diz lá em João 20, no versículo 31, diz assim, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os evangelhos, eles não estão, a importância dos evangelhos, o propósito, não é simplesmente nos oferecer informações a respeito de Jesus. Os evangelhos foram escritos para que, através deles, o povo possa crer em Jesus Cristo e, crendo nele, sejam salvos. Ok? Então, a gente precisa entender isso aí. A ordem não está clara. Por exemplo, se você lê em Marcos uma passagem, e essa mesma passagem se repetir em Mateus e Lucas, dificilmente essa mesma passagem vai estar no mesmo contexto. Certo? Dificilmente. Por exemplo, entre Marcos, Mateus e Lucas e João há uma diferença gritante. Por exemplo, João fala da morte de Lázaro. Mateus, Marcos e Lucas não falam disso. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus entra no templo logo no início do seu ministério. Ele entra e faz aquela bagunça logo no início do ministério. Em João, ele entra no templo e faz essa bagunça no final do ministério. Percebe as diferenças? Talvez vocês não tinham percebido isso ainda, mas a partir de agora vocês vão perceber. Então existe o ponto que você tem que entender, não é cronológico, não é simplesmente uma biografia, e cada um está olhando para Jesus com uma ótica diferente. Não é que eles estão se contradizendo, ok? Eles estão como olhando um diamante, cada um olha o diamante de um ângulo e escreve sobre a sua percepção, ok? Então os evangelhos, a gente já tem uma divisão básica aí entre os evangelhos. Qual divisão é essa? Os evangelhos se dividem em os evangelhos sinópticos e o evangelho de João. Pastor, que diabo é isso, sinópticos? A palavra sinóptico, ela significa um olhar junto. Um olhar junto, sinóptico, ou olhar pela mesma ótica. Ok? Então os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles são muito semelhantes. Embora eles olhem de ângulos diferentes, a grande maioria das coisas estão contidas em todos eles. A maioria das narrativas que estão em Marcos estão contidas em Lucas, estão contidas em Mateus. A maioria das narrativas que estão em Mateus estão contidas em Lucas e Marcos. Então são sinópticos. Os três abordam praticamente a mesma coisa a respeito de Jesus. Por que João não é sinóptico, pastor? Porque João tem um olhar para Jesus de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, João já começa no versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
Ele já começa dizendo o seguinte, ó, Jesus Cristo é divino, acabou. No princípio era o verbo, ó, Jesus Cristo, ele é eterno, ele existe desde o princípio. Ele estava com Deus, ó, Jesus Cristo é distinto do Pai. Ele era Deus, Jesus Cristo é divino. Jesus é eterno, distinto do Pai, e ele é Deus assim como o Pai. Então, João já começa assim, já defendendo a divindade de Jesus de uma maneira fantástica. Você tem a narrativa, por exemplo, das bodas de Caná, que não se encontram nos outros 3 evangelhos, quando Jesus transforma a água em vinho no casamento. Você não vai achar isso em Mateus, Marcos e Lucas, certo? Então existe essa diferença, Marcos, Mateus e Lucas, sinópticos, e o evangelho de João é um evangelho mais diferenciado. Você vai encontrar em João palavras totalmente assim, robustas para falar de Jesus. Quando você lê João, você vai encontrar, por exemplo, que João faz muito dualismo. Ele fala muito das trevas e da luz. Ele fala muito do céu e do mundo. Ele fala isso claramente. Você vê sempre um dualismo em João. Ele sempre está falando as trevas contra a luz contra as trevas. Né? O mundo, a palavra mundo está muito presente no pensamento de João, né? Tanto no Evangelho quanto nas suas cartas. Então existe essa pequena diferença, certo? Pastor, como que Lucas escreveu e Mateus escreveu? Existe uma breve distinção de conteúdo, porque o público para quem eles escreveram é diferente. Por exemplo, nós estamos numa série em Lucas. Lucas escreveu para um grupo de gregos e romanos, gentios, ok? Basicamente para gregos. Você pega, por exemplo, Lucas, no começo do Evangelho, ele diz que ele está escrevendo a pedido de quem? Pedido de quem? Quem contrata Lucas, entre aspas, para escrever o Evangelho? Teófilo. Teófilo era um homem de altíssima posição social. Isso mostra que quando Teófilo pede para Lucas escrever, Lucas está escrevendo para um público que provavelmente estava na elite e tinham se convertido ao cristianismo. Se você ler comigo aqui o começo do livro de Lucas, vai lá comigo em Lucas 1, só para a gente ver isso. Olha aí o que o Lucas diz, Lucas 1, 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Olha aí que Lucas está dizendo que ele escreve conforme nos transmitiram. Quem que transmitiu? Os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele está falando dos apóstolos. Lucas não foi apóstolo. Lucas era um médico. Então, se há um evangelho que mais se assemelha à ordem cronológica, é Lucas, mas ainda assim não é totalmente ordem cronológica. Por quê? Porque Lucas era médico, então a sua cabeça era muito cartesiana, né? Sequência, a cabeça dele era lógica. E aí ele diz aí, né, que ele escreve a partir do testemunho das pessoas que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Aí ele diz, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada, o que ele está dizendo? Já existia outros evangelhos quando Lucas escreve, certo? E aí ele diz, no verso 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo. A palavra excelentíssimo já mostra que Teófilo não era qualquer um, porque Lucas chama ele de excelentíssimo, ok? E ele diz aí, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza. Olha, marca essa palavra aí, essa expressão, plena certeza, das verdades em que fosse instruído. Essa palavra, plena certeza, é uma palavra grega, asphaleia, que significa aquilo que
eu tenho tanta convicção, está tão claro e tão comprovado que não me sobra nenhuma dúvida. Então, quando ele fala, ô Teófilo, é para que você tenha plena certeza das verdades em que foste instruído, que mostra que Teófilo era um cristão. Ok? Provavelmente, Teófilo financiou Lucas para correr atrás do material e escrever. Ok? Interessante isso, né? Agora, coisas distintas dos evangelhos. Então, Lucas escreve para um público grego. Aí você vai em Mateus capítulo 1, verso 1, você vai ver que Mateus já começa com genealogia. Ele diz aí, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e tal, Aí ele vai sempre traçar a genealogia de Jesus, passando por Davi e Abraão. Por que que Mateus faz isso, e Lucas não faz e Marcos não faz? Porque Mateus está escrevendo para um público judeu. E é por isso que você lê o Evangelho de Mateus e toda hora você vê assim, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Toda hora Mateus está repetindo isso. Por que que ele está repetindo isso? Porque ele está escrevendo para judeus, então ele quer mostrar para os judeus o seguinte, está vendo? A nossa profecia do Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. É por isso que Mateus, toda hora ele está repetindo, isso aconteceu conforme a palavra do profeta, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Por que que os outros não usam isso com tanta ênfase? Porque é o judeu que quer saber de cumprimento de profecia. O grego e o romano não. Então não faz sentido Marcos usar isso e Lucas usar isso. Porque aquele público de gentios, eles não estão aí, nem aí para a questão de cumprimento de profecia. Os judeus sim. Então Mateus sempre vai dar ênfase. Ele começa com a genealogia, porque na mentalidade judaica, o Messias viria da descendência de Davi. Logo ele já começa dizendo, né? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto, ele estabeleceu os dois marcos, os dois grandes homens da história judaica, Abraão e o rei Davi. Pronto, se Jesus é descendente de Davi, acabou. Ele é o Messias. Percebe que tem um propósito? Então Mateus escreve para judeus. E aí, por fim, você vai em Marcos, né, para a gente encerrar hoje aqui, você vai em Marcos, no verso 1, né, ele já diz aí, como eu falei, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, acabou. Ele não passa genealogia, ele não afirma, ó, esse aqui é divino, ele era um logos, não, ele já parte direto. O Evangelho de Marcos é o mais curto. Você vai perceber em Marcos uma característica de Jesus. Em Marcos, Jesus é o cara que está sempre trabalhando, ele é incansável. Em Marcos, Jesus praticamente não dorme, nem descansa. Em Marcos você vê um Jesus assim acelerado, sabe? E estava Jesus, aí fez um milagre aqui na multidão, aí de repente ele saiu, veio uma outra multidão, aí ele fez outro milagre, aí depois ele foi, atravessou o Rio Jordão, e depois ficou do lado de lá, ele não para. Por que que Marcos tem essa característica? Porque Marcos escreve para um público romano. E o romano, ele entende que os deuses são assim, ó. Então ele mostra um Jesus que está sempre trabalhando. Percebe? Os romanos têm a noção do homem, o homem pleno. Então Marcos está narrando esse Jesus. Então essas distinções te ajudam a entender o texto bíblico. Certo? Essa foi só uma introdução. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais dos evangelhos, dando algumas dicas de como que você lê os evangelhos e consegue entender os evangelhos. Aí eu vou trazer essa dica, depois a gente passa para as cartas. Ok? Que também tem várias dicas como que lê as cartas. É importante dizer, irmãos, que os evangelhos foram um novo gênero literário que surgiu no Império Greco-Romano. Então, somente a Bíblia tem esse gênero literário. Ok? Porque, como eu disse, biografias estavam cheias na época do Império Greco-Romano. Esse estilo literário, que se chama evangelhos, eles foram um marco na história do Ocidente.
Ah, sim, sim, perfeito. Obrigado por você ter feito essa correção, pastor Marco. Quero até trazer um outro ponto aqui. Na última escola eu falei do Obadias, não foi, ô Bernardo? Na última escola eu falei do Obadias, que ele era pós-exílico. E que ele foi enviado por Deus para conduzir o povo a retomar a reconstrução do templo. Só que eu confundi o profeta. Obadias, a mensagem de Obadias é para o povo de Edom, correto, Bernardo? O profeta, na verdade, é Ageu. Ageu, que foi um profeta pós-exílico, que veio para Jerusalém junto com os pós-exílicos, e o povo depois parou de construir o templo, então Ageu foi levantado por Deus para ordenar ao povo que focassem na reconstrução do templo, ok? Essa breve correção aqui só para vocês ficarem ligados, certo? Tranquilo, pastor Marco? Tranquilo, irmãos? Peguem firmes aí, hein? Então vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, pelo menos, primeiramente, ó Deus, pela prestação de contas que nós trouxemos aqui para a igreja de uma maneira clara. É o nosso objetivo ser sempre transparentes em toda a administração financeira desta igreja. E louvamos ao Senhor por este breve momento também de aprendizado da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, continue nos guardando, nos conduzindo e continue, ó Deus, nos guiando pelo seu Espírito em todos os nossos serviços. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.